concluintes do 9º ano, que já estão prestes a alçar voos mais altos, rumo ao ensino médio. Mas antes, enquanto temos o privilégio de estar juntos, vamos para a nossa terceira aula interdisciplinar, Português e Matemática, preparada especialmente para você, por Neuza Henning, Edinara Leão e Evelyn Teixeira. Eu, Edinara Leão, vou fazer a abertura dessa aula. Conhecemos a história de Grazia e Nicolino, publicada no livro de Alcântara Machado, Brás, Bexiga e Barra Funda. E essas ações se passam na segunda década do século passado. História já mencionada nas aulas 1 e 2. Prestou atenção? Anteriores a esta. Se você perdeu estas aulas, reprise-as, porque é fundamental para a compreensão desta aula de hoje. Essa história pertence ao gênero textual conto. Você sabe o que é um conto? O conto é um dos gêneros narrativos mais comuns na tradição literária brasileira. Grandes autores como Álvares de Azevedo, Machado de Assis ou Mário de Andrade são reconhecidamente excelentes contistas. Existem, inclusive, alguns tipos ou subcategorias do gênero, por exemplo, o conto de fadas, o conto fantástico, o conto maravilhoso, o conto de terror, mistério, ação. Mas o que é mesmo um conto? Será verdade que quem conta um conto aumenta um ponto? Agora sim, vamos lá. O gênero literário conto é estruturado como uma narrativa curta que envolve apenas um conflito. Um conflito é uma situação problemática, um problema. Os personagens do conto eles estão às voltas com uma questão para resolver, um problema, um conflito, algo que elas estejam atravessando. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax, ponto alto, o estouro da boiada, a hora que tudo sai do controle. Além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente poucos personagens, espaço ou cenário limitado e recorte temporal reduzido, quer dizer, se passa numa ação temporal só, num tempo. Uma subcategoria do conto, que foi popularizada agora no século XX, ou agora um pouquinho atrás, é o microconto, ou também chamado de nanoconto. Mini. Nele, em uma ou duas frases, toda a estrutura do gênero aparece. Veja a seguir 2 microcontos de célebres autores da modernidade. Primeiro, vende-se sapatinhos de bebê, nunca usados. Pode ser que você não saiba, mas o menor conto do mundo tem apenas 6 palavras e sua autoria é atribuída a Ernest Hemingway. Sim, ao contrário daqueles longos contos, por exemplo, Machado de Assis tem contos de 23 páginas. O de Hemingway não tem nada mais, nada menos do que 6 words. For sale, baby shoes never worn. Em português, vende-se sapatos de bebê nunca usados. Contam que Hemingway foi desafiado a contar uma história com apenas 6 palavras. E eis que nasce esse intrigante conto. Intrigante porque, a princípio, lido rapidamente, não parece significar muita coisa. Mas leitores mais viciados imaginam o que aconteceu antes. O que motivou a criar esse conto? Antes do início e depois do fim. Tu tem que criar um mundo ali. Imaginando então o que teria precedido essa alegria. Talvez
o primeiro filho, os preparativos, a expectativa e depois o nascimento e então a morte. Claro que poderíamos concluir também que os pais da criança colocaram o sapato à venda, talvez por terem ganhado muitos, mas logo percebemos que essa conclusão não faz o menor sentido, já que não se vende um presente. O mínimo a se fazer é guardar. Portanto, infelizmente, a conclusão mais racional a se fazer é que se trata de uma tragédia. O conto, que a princípio não significava quase nada, sapato de bebê nunca usado. Nunca usado. Com certeza, essa é a parte mais comovente. A mãe teve todas as suas expectativas jogadas ao vento. E numa tentativa de se livrar de tudo o que a lembra da tragédia, ela coloca o sapatinho do bebê à venda. Uma maneira estranha, mas poética, de se consolar. Mas é um conto tão curto e tão profundo. Seria possível ter vindo ao acaso na cabeça do autor, no momento em que foi desafiado? Vamos agora ao segundo conto, que é do não menos famoso Franz Kafka. Uma gaiola saiu à procura de um pássaro. Este vou deixar a sua livre interpretação. Não vou dizer nada. Interprete você. Já temos o exemplo do conto Amor e Sangue, que é o conto de Alcântara Machado, da Grazia, do Nicolino, e os microcontos de Hemingway e Kafka. E a crônica? O que é a crônica? Hoje, conforme anunciado, vamos focar nesse gênero crônica. A origem dessa palavra crônica remonta ao vocabulário do grego chronikos, que significa tempo. O latim chronica, ou seja, ao ler uma crônica, nós estamos diante do gênero temporal e desse gênero textual, onde o tempo é presente, o tempo presente, os homens presentes, o tempo é minha matéria, como diria Drummond. Então, o gênero textual crônica, ele fala da contemporaneidade, do momento em que estamos vivendo, seja qual for este momento. Por exemplo, se uma pessoa viveu em 1500, ele faz a crônica de 1500. Por exemplo, a carta de Pero Vaz e Caminha pode ser considerada uma crônica de 1500. As crônicas tratam da realidade, do cotidiano simples, da vida da gente, a vida reinventada. Teve uma vez que eu encontrei um pássaro morto na esquina da escola. Então, prato cheio para uma crônica. A linguagem da crônica, ela é despretensiosa e os temas muito simples. Pode estar relacionados ao passado, à infância, alguma memória também. A crônica, ela tem essa característica peculiar de tratar sobre aquilo que está no mundo, aquilo que nós estamos vendo, nós estamos diante do mundo. Então, cada um de nós, qualquer um de nós pode escrever a sua crônica, crônica do dia. É por isso que podemos dizer que se trata de um gênero miniloquente. Por exemplo, o conto pode ser um gênero grandiloquente. Acontecem coisas inusitadas, coisas inesperadas. Agora, a crônica, tu vai comprar pão na esquina, uma crônica. Ou seja, fala de maneira suave, não impositiva, não é agressiva. Ela fala assim, sem pretensão nenhuma. Ela é mais prosaica, a prosa, como se estivesse proseando com alguém. Em contraposição, a eloquência dos grandes clássicos literários. E hoje concluímos nossas aulas sobre fake news, sobre feminicídio, com alguns conteúdos sobre a violência contra a mulher, expressos no gênero notícia de jornal, que é uma outra forma de tecer a palavra, a notícia de jornal. No entanto, alguém já esboçou a sua crônica? Eu
Vou desafiar você. Escreva uma crônica. Qualquer coisa é assunto para a crônica, até a falta de assunto. Tem uma crônica muito interessante que ela trata da falta de assunto. Hoje não tem assunto para escrever uma crônica. Teve uma vez que eu trabalhava numa escola e uma aluna ganhou melhor crônica da escola. Aconteceu de verdade no mercado Feltrin. A mulher esparramou um pacote de massa no caixa. E ela observou isso e a mulher ficou brigando com o caixa. E ela ganhou a melhor crônica da escola. É muito interessante escrever crônicas. Faça a sua experiência. Visto isso, podemos utilizar-nos do tema feminicídio. Porque nós estamos tratando desse tema, porque é um tema atual, porque é um tema contemporâneo, mas não necessariamente. Não no sentido de criarmos notícias ou fake news, mas no sentido de criar uma crônica, por se tratar de um fato contemporâneo. Na aula de hoje, trabalhamos a temática do imaginário ao real, né? Imaginário conto, a crônica já traz um pouquinho imaginário e real, e a notícia real. O conto é o gênero textual do imaginário. Então, por isso que se diz, quem conta um conto, aumenta um ponto. Aumenta, imagina mais ainda. Pois é, sabedoria popular nunca falha. Já a crônica, ela vai tratar da atualidade, do nosso tempo. Ela vai trazer um gênero textual real, mas não necessariamente algo diferente, pode ser algo muito comum. E não é um real como uma reportagem o faz, é um real com o olhar, com a visão de mundo do cronista, que escreve a sua verdade, não é a verdade de uma reportagem, de uma notícia. Ele reinventa o cotidiano perpassado pelo seu olhar. E com isso, ele atiça o sentido de análise e nos faz pensar sobre a vida que levamos. Esse é o sentido da crônica. Ao olhar aquele mundo ali, tão comum, tão cotidiano, reinventado, a gente pensa na vida. Acaba pensando, nos leva a refletir. É o gênero textual que vimos na nossa aula de hoje. O desafio dessa aula é que você escreva a sua própria crônica. Autoria própria. Profundamente original, porque não existe em lugar nenhum, você vai criá-la. Prometo escrever uma também. E na próxima aula, aguarde e virá. Então, no próximo bloco, fecharemos a nossa sequência de 4 aulas, voltando ao tema feminicídio, que abriu a nossa unidade. Fique conosco. Até breve. Educação em Cena e você, tudo a ver. Olá pessoal, sou o professor Luiz César, sou professor de matemática. Essa aula hoje é dedicada ao 9º ano, tá? Vocês que são aí concluintes do ensino fundamental. Nosso assunto de hoje, gente, são porcentagens sucessivas, tá? Porcentagens são aumentos e descontos, tá bom, gente? Então a gente vai falar de aumentos sucessivos e descontos sucessivos. Só recordando com vocês porcentagem, gente, tá? Aí, por exemplo, ó, se lê 20%. Quando a porcentagem aparecer assim, isso é chamada de taxa percentual. A porcentagem pode vir também em forma de fração. Isso aí significa 20 a cada 100, 20%. Por isso o nome, gente, ó, porcento, tá bom? Dividindo então 20 por 100, nós temos o número decimal 0,02. Quando a porcentagem aparecer assim, ela é chamada de taxa unitária, tá? Isso aí só para a gente recordar um pouquinho sobre porcentagem. Pessoal, ó, tratando-se de descontos sucessivos, muito cuidado, tá? Eu escrevi para vocês aqui para não esquecer, ó, descontos sucessivos nem sempre é o que aparenta ser. Outro cuidado que se deve ter com os cálculos, tá? Cuidado com os cálculos errados. Vamos praticar um exemplo aqui de descontos sucessivos. Olha só, eu escrevi para vocês aqui um exemplo bem didático, ó. Para aumentar as vendas de bonés, uma loja resolveu dar 20% de desconto.
Não satisfeita, na semana seguinte ela ofertou mais de 20% de desconto no mesmo produto. Se você olhar rapidinho, aliás, antes disso, uma pergunta para a gente fazer juntos aqui, ó. Qual foi o preço final desse produto após os descontos sucessivos, tá? Então, digamos que o boné custasse R$100. Na primeira semana teve 20% de desconto, na segunda semana mais 20% de descontos. Tá? Se você olhar rapidinho, você pode cometer o erro assim, ó, da seguinte forma. Ó. Bom, 20% de 100 é R$20, mais 20% de 100 é R$20, então no total o boné vai custar 100 menos 40, que é o desconto, vai custar R$60. Mas aí que você se engana. Então esse cálculo está errado, gente, não é assim que calcula, tá? Está totalmente errado, ok? Pessoal, então veja só, vamos calcular de maneira correta aqui. Bom, o boné custava R$100 iniciais. Na primeira semana teve 20% de desconto. Ora, 20% de 100 você sabe que é R$20. Tá? Então fazendo o cálculo aqui no cantinho, ó, R$100 que é o preço do boné, menos R$20 do desconto, o boné passa a custar R$80. Tá? Então na primeira semana o boné já não vale mais R$100, o boné vale R$80. Então, por isso que eu escrevi a palavra cuidado, gente. Cuidado com os cálculos errados. Então, na primeira semana, o boné já custa R$80 com o desconto que a loja ofertou. Na segunda semana, o nosso cálculo vai ser sobre esses R$80. Não se fala mais em R$100. Não existe mais boné a ser vendido por R$100. Está custando agora R$80. Então, os 20% da segunda semana vai incidir sobre R$80. Então, 20% de R$80 dá R$16. Então, fazendo o cálculo no cantinho aqui, R$80, que é o preço do boné agora, menos o desconto de R$16, dá R$64. Tá? Então, na segunda semana, o boné passou a custar R$64. Então, respondendo à pergunta, qual foi o preço final desse produto após os descontos? O preço final foi R$64. Veja só, ali no cantinho superior esquerdo da tela, aí, ó, o cálculo errado daria R$60 se você não prestar atenção. Tá? E na verdade o valor correto é R$64. Então, pessoal, cuidado com os descontos sucessivos, tá? Nem sempre porcentagens sucessivas é o que aparenta ser. E cuidado também com os cálculos errados. Esse cuidado que eu estou falando, gente, não é só nos descontos, nós temos que ter esse cuidado também com os aumentos sucessivos, tá? Só lembrando a vocês, ou melhor, que aumentos é a mesma coisa que acréscimo, tá? Bom, vou fazer um exemplo aqui, então, agora de aumentos sucessivos, ou seja, acréscimos sucessivos. Olha só. Um banco oferece financiamentos com acréscimos de apenas 10% ao mês. Bem chamativa essa oferta, né? Apenas 10% ao mês. A pergunta é, por exemplo, qual o valor total a pagar por R$100 a serem quitados após 3 meses? Então, uma pessoa que pega R$100 de financiamento, quanto que vai pagar ao final de 3 meses, tá? Se ela vai quitar depois de 3 meses. Se você ler rapidinho, você faz a conta errada. Olha só, 10% de 100 é R$10. Se a pessoa vai quitar após 3 meses, então você faz o cálculo, 3 vezes 10 dá 30, a pessoa vai pagar R$130. É aí que se engana, tá? Não é assim que se faz o cálculo. Então, porcentagens sucessivas, muito cuidado, gente. Vamos fazer de maneira correta aqui, ó. Bom, no primeiro mês, os 10%, tudo bem, vai incidir sobre R$100, que é a dívida inicial da pessoa. Então, 10% de 100 dá R$10. Então, a pessoa já fica devendo no primeiro mês R$110. No segundo mês, os 10% do financiamento vai incidir sobre R$110. Tá? A pessoa não deve apenas R$100, deve 110 agora, que é o valor que ela teve de acréscimo no primeiro mês. A gente já está no segundo mês, então 10% de R$110, que dá R$11. Somando então R$110 mais R$11, que é o acréscimo no segundo mês, a pessoa fica devendo nesse segundo mês R$121, tá bom? No terceiro mês, quando a pessoa for quitar, os 10% vai incidir sobre R$121, que é a dívida do segundo mês, tá? Então, 10% de R$121 dá 12,10. Fazendo o cálculo aqui, então, ó, R$121 mais 12 com 10 centavos de acréscimo dá R$133,10, tá? Então, a pessoa
quando for quitar os R$100 iniciais, vai pagar R$ 133,10. Tá bom, pessoal? Então, respondendo a pergunta que a gente fez inicialmente, qual o valor total a pagar por R$100 a serem quitados após 3 meses? Esse valor dá R$ 133,10. Então, você vê que, olha só, não é R$130 para os apressadinhos em calcular, é R$133, tá bom, pessoal? Então, muito cuidado com os descontos e acréscimos sucessivos. Então, pessoal, porcentagens sucessivas, gente, muita atenção, tá? Porcentagens sucessivas são acréscimos e descontos. Então, muito cuidado, porque nem sempre o que aparenta ser, você pode se enganar ao ver uma oferta no comércio, enfim, de desconto, então, num financiamento que nem nós fizemos exemplo ali, e cuidado também com os cálculos errados, tá bom? Bom, encerramos por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tá? E até uma próxima oportunidade aí, fiquem com Deus.